Olá, eu sou o Ricardo Moreira e quero-vos mostrar uma cidade impossível. Estamos em Berlim, onde o preço das casas tem vindo a subir, mas onde a Câmara Municipal tem avançado com ferramentas novas para combater a especulação imobiliária e baixar o preço das rendas. Para perceber o que se passa, eu vou ter de usar muitas palavras proibidas no nosso país, como das ou... Agora a sério, 85% das pessoas em Berlim alugam a casa e o preço das rendas tem vindo a subir. A Câmara Municipal até tem bastante habitação pública e habitação social, mas não tem sido suficiente para baixar o preço das rendas. Por isso, tem feito novas medidas, novas ferramentas de política, até porque os protestos têm sido muito grandes. This is public housing in Berlin. Well, you have a lot and it's spread. It's like both in the city center, like here in Mitte in Friedrichshain and also in Cottbuser Tor, for example. And it spreads out towards all parts of the outskirts of the city. So you have social housing pretty much everywhere, somewhere in each district. It's incredible. If this was the map of Lisbon, you would have public housing here and public housing here, and that's it. One important thing about Berlin, 85% of Berliners are renters. And what changed, I would say, in the last 10 years was the speculation and the rise in the housing market, and the rise of rents became so widespread that people could not flee individually anymore. Like you had tenants movements in many neighborhoods because it became a topic for like a really large amount of people in the city. And this is why it was possible for many of these local initiatives to unite, to get to these big demonstrations. A habitação pública na Alemanha caiu para menos de metade nas últimas 2 décadas. Fizeram-se as contas e faltam 2 milhões de casas para as 77 maiores cidades alemãs. Aqui em Berlim, faltam 330 mil casas para as pessoas viverem com dignamente. E é por isso que o governo alemão apresentou um plano para construir 1,5 milhão de casas. Porque os salários têm aumentado, mas o preço das casas tem aumentado ao dobro da velocidade. There's a housing crisis in Berlin based on different effects, an increase of international national capital into the housing market after the financial crisis in 2007 and 2008 in Europe and other countries. And we have a lack of new constructions, increase of population, and the social housing crisis, so that you have 15 years of austerity policies in Berlin, and one part was cut all housing subsidies for social housing, so that we have a really strong problem, especially providing people with low income, middle income, with affordable housing. Uma em cada 3 pessoas em Berlim vive em habitação pública, em programas de renda controlada ou em programas de renda social. Aliás, 40% das pessoas em Berlim têm rendimentos baixos e por isso podiam ser candidatos às rendas sociais. E desde 2015, a Câmara Municipal tem uma nova ferramenta. Quem constrói habitação em Berlim tem de dar à Câmara Municipal mais de metade dessas casas para programas de rendas controladas, como forma de baixar os preços do mercado. That's how we started, in the elevator, to talk to each other and say, well, is your rent also too high, so we should do anything about it? And then we started meeting at the cafe down there, and then we realized it's not just our house that has this problem, but it's like affecting all the 1,000 social housing apartments around Cottbuser Tor, and actually all the 140,000 social housing apartments we have in Berlin. We started a rent referendum in 2014 because we said, well, if they don't want to change the law and the law is against us, so we have to make a new law. So we built a little wooden structure and we said this square is occupied now and we will stay here and we will not leave until the problem is solved.
Depois do sucesso do primeiro referendo, os movimentos pela habitação já estão a trabalhar num novo referendo e a recolher assinaturas para expropriar os apartamentos das grandes empresas. I think that the new government follows two basic strategies. So the first strategy is you have to push the new construction. For conservatives and liberals, this is the only and best solution. So the state should improve landlords to construct new housing buildings. And the second strategy is to protect tenants in their given housing situation. It's really clear that 70 or 75% of people in Berlin love this instrument. A situação estava a ficar crítica. Por isso, o Governo Federal aprovou nova legislação que dava poderes aos Estados para controlarem os preços das rendas. Berlim foi das poucas cidades que utilizou todas essas ferramentas. É agora que eu vou ter de dizer os palavrões, as tais palavras impossíveis. Aqui em Berlim, a Câmara Municipal pode regular os contratos de arrendamento. De 4 em 4 anos é publicado um índice que nos diz o preço por metro quadrado da habitação, tendo em conta as escolas, os serviços em volta. A Câmara Municipal tem também uma maneira de proibir a subida das rendas. Não podem subir mais do que 15% em cada 3 anos. É um travão à subida das rendas. E, finalmente, a última arma que a Câmara tem é o congelamento das rendas durante 5 anos. É uma medida fortíssima que vai precisar de ir a Tribunal Constitucional. Em 2019, a Câmara Municipal de Berlim tomou uma decisão drástica: comprar 670 habitações aqui, na histórica Avenida Karl Marx, que tinham sido privatizadas nos anos 90. Aliás, é a habitação social que tinha sido construída nos anos 50 e que agora volta às mãos da cidade. O Presidente da Câmara já disse: quem vive em Berlim não pode ser expulso da cidade. E por isso anunciou um investimento de 1.000 milhões de euros na compra de habitação social nos próximos anos. A cidade quer também manter a sua identidade e combater a gentrificação. Por isso criou 63 novas zonas de conservação social, onde é difícil os senhorios despejarem e onde a Câmara Municipal tem de ser consultada na abertura de novos negócios. Estamos aqui em Liesenstadt, uma área conhecida pelos seus alfarrabistas, que foi constituída como uma zona de conservação social. Mas não chega a intervir sobre o mercado de rendas privado. É necessário que as câmaras municipais tenham habitação pública para poderem ajudar quem precisa e para poderem controlar os preços do mercado. É o exemplo do Bonjour Tristesse, um prédio de habitação social desenhado pelo arquiteto português Álvaro Cisa Vieira e que ganhou esse nome por causa do grafite na fachada. Os estudos indicam que a habitação pública, incluindo a habitação social, é muito importante para a vida das cidades, porque permite que os jovens se autonomizem, que encontrem trabalho, que estudem, que constituam família, permite que as pessoas mais velhas tenham segurança e permite até reduzir o número de pessoas em situação de sem-abrigo. É tão importante que até permite combater as alterações climáticas, porque se as pessoas encontrarem casa ao pé dos seus trabalhos, fazem menos viagens e logo há menos emissões poluentes. Aprendemos muito em Berlim. Aprendemos que é uma cidade que tem os mesmos problemas de gentrificação ou de crise de habitação de outras cidades, mas que resolveu intervir com palavras impossíveis como controlo ou mesmo congelamento das rendas. E aprendemos também que isso não chega. É preciso mais. É preciso habitação pública para as pessoas que têm rendimentos mais baixos, mas também para quem tem rendimentos médios. Afinal, não é impossível ter casas que as pessoas podem pagar. 1.000 milhões de euros de habitações. Bem, está tudo embrulhado. Vamos lá ver se isto sai. Anunciou a compra de 1.000 milhões de casas para todo o planeta. Toda a gente vai ter casa.